Continuando nossa aula de inglês bíblico, né, eu agradeço a presença do nosso pastor Vitor aqui. Com certeza ele também vai abordar alguns estudos bíblicos aqui, eu e ele, filmando e ele fazendo alguns estudos bíblicos para o nosso crescimento espiritual, né, e vamos seguir uma sequência, se assim Deus permitir. Vamos lá, continuando. Nós falamos, né, outrora sobre o primeiro homem, the first man. Agora vamos ver, né, quem foi esse primeiro homem, qual era o seu nome, tá em inglês. Vamos lá. Leiam comigo. The first man, o primeiro homem in the world was Adam. Tá? O primeiro homem no mundo foi Adão. Deu para entender aí? The first man in the world was Adam. Adam, tá? A pronúncia Adam, geralmente os nomes não mudam, né, nas línguas. Só alguns nomes que variam alguma coisa. Por exemplo, Maria em português, em inglês é Mary, João é John, Paulo é Paul, né, Pedro é Peter, né, José é Joseph e assim por diante. Então Adão é Adam. The first man in the world was Adam, tá? O primeiro homem no mundo foi Adão, tá? Isto está correto. O primeiro homem foi Adão, né? De Adão é que descende toda a raça humana, né? Vamos continuar. He, olha o pronome pessoal he aqui, ó. Ele, he lived, nós vimos a palavra live, né? Esta palavra aparece com um D aqui no final porque está no passado, é um verbo regular. Quando a gente estudar gramática, a gente vai aprender o que são verbos regulares e verbos irregulares e verbos anômalos, muito usado no inglês. Vamos lá. He lived in the garden, tá? Esse in combina com o a, tá? Há um som aqui entre essas duas palavras chamada flap song, tá? Que fica in the garden, tá? He lived in a garden. Ele viveu, né, no jardim, tá? Ele viveu no jardim, tá? Continuando. God, né? Vimos na aula passada, tá? Que está no YouTube, a pronúncia, tá? E o significado desta palavra significa Deus, tá? Em português, God, tá? God made, aqui atrás desse zoom aqui que não quer sair, tem a palavra made, né? Que vimos ali no quadro, que significa feito, fez, tá? God made the garden. Deus fez o jardim. And, olha a conjunção and put. Put, o que é put? Vocês se lembram? Put significa colocar, pôr. E colocou Adão, and put Adam in it. O it aqui substituindo o que? O it é um pronome neutro, está substituindo a palavra garden. Eu disse aqui que o pronome é o que? São palavras que substituem o nome. Então, it está substituindo esta palavra garden. Para que você não venha repetir esta palavra na frase, então você usa it. Ok? Continuando. The garden, o jardim, tá? Vamos traduzindo, ó. Deus fez o jardim, colocou Adão nele, tá? Nele aonde? No jardim. The garden was beautiful. O jardim era bonito. The garden was beautiful. Beautiful, tá? Quer dizer bonito, belo, tá? Ponto. God made, Deus fez a beautiful garden. Deus fez um belo jardim. A beautiful garden. A beautiful garden. Vocês se lembram o que significa o a? O a significa o que? Uma, tá? É um artigo indefinido, tá? A beautiful garden for
the man to live in. To live in, ou to live in, tá? Para viver nele, tá? E Deus fez um belo jardim para que o homem pudesse viver nele, tá? E eu quero dizer aqui que o inglês, como qualquer língua, você às vezes não consegue. Tem frases que você consegue traduzir ao pé da letra. Por exemplo, quando eu disse aqui que Deus, God, made a beautiful garden, eu posso traduzir ao pé da letra, que Deus fez um belo jardim. Mas tem expressões que você não consegue traduzir ao pé da letra. Então você tem que aproximar a sua tradução. Assim que funcionam os tradutores, tá? Os tradutores trabalham com este método. Vamos lá, continuando nossa aula. In the, lembra da expressão in the, que significa no, na, é uma preposição, tá? In the garden, no jardim. Were passado de to be, do verbo to be, tá? Were, no jardim estavam, tá? Many, tá? A palavra many significa muitos, muitas, tá? Many, tá? In the garden were many trees. Vimos a expressão tree, tá? Sem o S. Toda palavra que você vê em inglês com S no final, tá? Esse S significa dizer que esta palavra está no plural, tá? Exemplo, a palavra car, carro, no singular. Cars, cars, carro. Carros, no plural. Carro, no singular. Car, carros, cars, no plural. Vamos lá, continuando. There was, que é o verbo do verbo haver, o passado do verbo haver, havia fruit, fruit, fruit significa fruto. On the tree, vocês viram a expressão on the, tá? Como vimos também a expressão in the, significa no, na, tá? There was fruit on the trees, tá? Havia fruta nas árvores, tá? Vamos lá, continuando. The trees, tá? As árvores, olha o S aqui, ó. O S que caracteriza algumas palavras em inglês, não são todas, porque existem os plurais irregulares, tá? Que caracteriza esta palavra como sendo uma palavra no plural, tá? The trees were fruit. As árvores estavam cheias de frutas, né? Traduzindo, estavam cheias de fruto, tinham muitos frutos, né? É uma frase que não dá muito para traduzir ao pé da letra. The trees were fruit trees, tá? A árvore estava cheia de frutas, tá? As árvores eram frutíferas, tá? Haviam muitas, there were many, haviam muitas frutas nas árvores do jardim, tá? There were many fruit trees in the garden. There were many fruit trees in the garden. Havia muitas frutas, tá? No jardim. Vários tipos, várias espécies de fruta. Peras, maçã, né? Acredito eu que coco, né? Abacate, né? E frutas até mesmo desconhecidas por nós, que estão extintas, e assim sucessivamente. Tem frutas aí que muita gente não conhece, são frutas silvestres de sua importância não conhece. Então vamos lá, continuando. The fruit was beautiful. E a fruta era bela, tá? The fruit was beautiful. É uma palavra que eu não preciso explicar mais, porque eu já expliquei. Então vamos lá, continuando. It was also good. So it. Era também muito bom para comer. A fruta era muito boa para se comer, né? Como a nossa Bíblia tem essa tradução. Era tão boa para se comer, né? Por causa da sua beleza, do seu fascínio, né? Da sua cor, do seu brilho. Então atraía, né? Chamava atenção. Mas as frutas eram muito boas para se comer, né? Quando você está com fome, você passa num bananal, sente aquele cheiro, né? Aquela coisa gostosa da fruta madura no pé. Então qual o seu desejo? É de experimentar aquela fruta. Então é algo atraente, né? Estou explicando aqui
mais ou menos. Vamos lá. Adam só, tá? Adão viu, tá? Só é o passado, tá? Do verbo see, tá? Adam saw the trees and he also saw the fruit. Adão viu as árvores e ele também viu as frutas, tá? Ele viu árvores e por sua vez viu as frutas, tá? He taste, tá? Significa experimentar, tá? É o verbo experimentar, tá? Provar, né? Sentir o sabor, tá? Então he tasted the fruit, ele experimentou a fruta, tá? E achou boa, né? Gosto, experimentou e viu que era boa, né? It tasted good, né? Experimentou e viu que era bom. He liked, ele gostou do sabor da fruta. Ó, olha a tradução aqui, tá vendo? Já muda, essa palavra taste já passa a ser sabor, tá? He liked, ele gostou do sabor da fruta, the taste of the fruit, tá? Tá vendo como é que a tradução ela é um pouco complexa? Você tem que ter paciência para entender o contexto, tá? Aqui embaixo tem aqui, ó, there were plenty of food, tá? Havia bastante, plenty ou plenty significa bastante, tantos, tá? Havia tanto alimento no jardim, of food, tá? Bastante alimento no jardim, né? There was plenty of food in the garden. There was plenty of food in the garden, tá? God said, Deus disse, tá? Essa expressão significa disse. God said to Adam, there is Continua a nossa aula de inglês bíblico. Espero que você tenha gostado e espero também postar, que você venha postar lá, fazer seu comentário lá no YouTube, né, acerca deste vídeo. E a nossa preocupação é que você venha aprender mais e mais com a Bíblia, principalmente a Bíblia, se você não é cristão, que você possa ter interesse em aprender a ler a Bíblia, porque vai fazer bem para a sua alma, e vai te salvar. Nosso objetivo é isso, alcançar as almas através do Evangelho, e não importa em que língua seja ela no inglês, no francês, no italiano, no português, não importa, o importante é pregar o Evangelho. Vamos continuar mais uma aula, que tem por título aqui, como vocês podem observar no Data Show, The First Man, Level 1. The First Man, como eu já havia explicado ali no quadro, é o artigo definido. O que é definido? Aquilo que está claro, tá? Aquilo que já está definido, que já está resolvido ali, propriamente dito, em outras palavras. Então, de significa o, tá? De significa o. First, como a gente vimos ali no quadro, os números ordinais. O que são números ordinais? São números que indicam ordem. Então, first significa primeiro. Primeiro homem. A pronúncia é first. First. The first man. O primeiro homem. Level significa nível, tá? Level significa nível. The first man, level 1. Continua a nossa aula, tá? Sobre Adão, tá? Man had é o passado de have. Um homem não tinha pai. A man had no father, tá? Father em inglês significa pai, tá? O homem não tinha pai. Adão não tinha pai humano, só pai, espiritual, que é o Deus, nosso Deus. Mas muita gente aí não acredita, muita gente diz que é o cara lá de cima, mas nós dizemos que é o nosso Deus, o nosso Pai espiritual, tá? Não é o nosso Pai físico, aquele que nos gerou. Vamos lá. O homem não tinha pai, tá? A man
had no father. He had no mother. Ele não tinha, tá? He é ele. Had no, tá? Uma negativa, uma frase negativa. Toda vez que vocês virem uma frase com a expressão no, significa que é uma frase negativa, tá? He had no mother. Ele não tinha mãe. He was a man. Ele era um homem. Who, a expressão who aqui é um pronome relativo, tá? Essa expressão aqui, who, também é um pronome interrogativo, significa quem, tá? Who significa quem, mas naquele contexto ali é um pronome relativo, então significa que, tá? He was a man. Ele era um homem que não tinha, no caso, não tinha, que é um no, tá? Que não tinha pais. Parents, essa expressão parents significa pais, tá? Não confundir parente. Parente é uma outra expressão. Parente é relative. Relative é parente. Parents significa pais. Meus pais, my parents. Ok? Vamos lá, continuando. Everyone has parents. Todo mundo tem pais, tá? Você pode reparar aqui que essa palavra aqui te induz a deduzir que esta palavra é parente. São chamados falsos cognatos, tá, da língua, os falsos amigos da língua, tá? Parece, mas não é, tá? Esses falsos cognatos são aquelas palavras que são escritas em línguas diferentes, que são parecidas com a sua língua, mas não é, tá? Então a palavra parents significa pais, tá? Todo mundo, everyone, significa todo mundo, everyone has parents. Todo mundo tem pais. Este homem não tinha pais, tá? This man had no parents. Este homem não tinha pais. He was the only man in the world. Ele era apenas um homem no mundo, somente um homem no mundo. He was the only significa só, somente, tá? Um homem no mundo. Essas duas expressões aqui, essas três expressões já vimos no quadro. He was the first man in the world. Ele era o primeiro homem no mundo, tá? Sabemos que Adão foi o primeiro homem, tá? Antes deles não houve mais ninguém, tá? The first man in the world. O primeiro homem no mundo não tinha pais, tá? Um texto bem simples, um inglês bem simples. Aqui não está usando o inglês arcaico, mas é um inglês, tá? Moderno, do dia a dia. The name of this man was Adam. O nome deste homem era Adão. In the world, tá? In the world were animals. No mundo havia animais. In the world were animals. Animals, no plural, animais. Adam was not an animal. Adão não era um animal. Adam was not an animal. Ele não era um animal. The animal had 4 legs. O animais tem 4 pernas. Legs quer dizer perna. Está dizendo que o animais tem 4 pernas. Animals walk on. Tá? Os animais andam, caminham sobre 4 pernas. Tá? 4 legs. Os animais, animals walk on 4 legs. Os animais caminham sobre 4 pernas. Adam walked on the 2 legs. O Adão caminhava com 2 pernas. Adão são os seres bípedes, né? Caminhando com 2 pernas, chamados seres eretos, né? Caminhando com 2 pernas. Vamos lá. His body was not like an animal, tá? Seu corpo não era semelhante a um corpo de animal, tá? His é seu. Body ou body significa corpo, tá? Aprendendo, tá? Body ou body significa corpo, tá? O seu corpo não era semelhante, like aqui não é gostar, é semelhante a um animal, tá? O seu corpo não era como o corpo de um animal. He was a man. Ele era um homem. Not an animal. Ele não era um animal, tá? Adam lived in a garden. Adão viveu no jardim. As he walked, como ele
caminhou no jardim, ele viu, e isto está embaixo. Ok, novamente aqui. Finalizamos esta segunda parte do curso intitulado Holy Bible, Bíblia Sagrada. Espero que você tenha gostado. Com muita luta que nós, nossa igreja é uma igreja pobre, constituída por pessoas pobres, pessoas de baixa renda, e o local onde moramos é um local muito pobre. Então temos poucos recursos para que o vídeo possa ser um vídeo bem elaborado. Então trabalhamos com o recurso que nós temos e pedimos a todos que desejam que este curso continue, não só no YouTube, mas também nas igrejas, ser implantado nas igrejas. Pedimos a ajuda da igreja, a ajuda de você com alguma contribuição, e também damos curso na igreja, estipulamos um valor, que será combinado com a pessoa que deseja, com o pastor, com o líder de mocidade, com as comunidades evangélicas ao redor do Brasil. Nós estamos à disposição, eu e o pastor Vitor, nós estamos aqui à disposição da igreja, para que o evangelho venha a ser divulgado ao redor do mundo. Então nós temos material para trabalhar com inglês para criança, temos material para trabalhar com inglês bíblico e temos também trabalhando com inglês normal, o básico, que é o basic, o intermediário e o avançado. E também trabalhamos com espanhol e com italiano e com alemão, mas a princípio estamos apenas testando, fazendo um teste com o curso de inglês. Dependendo do desempenho de cada um, do interesse também de cada um, nós daremos continuidade. Eu agradeço por você ter assistido o nosso vídeo e visite os nossos vídeos, que está lá no YouTube. É só digitar Pastor Marcos Plínio, você vai ver o vídeo do Pastor Vitor, vai ver na legenda, está escrito Pastor Vitor, vai ver o meu vídeo, vai ver o vídeo do pastor e dos demais obreiros que aqui passaram, e passarão. Eu tenho meu telefone, eu vou postar no rodapé do vídeo, meu telefone, meu e-mail estará ali para contatos. O pastor Vitor também, ele vai postar o telefone para que você possa convidá-lo a trazer uma palavra de libertação, de milagre na sua igreja, e creio que você não vai se arrepender, porque somos obreiros responsáveis, que temos uma responsabilidade com a palavra de Deus, e com a sã doutrina. Eu agradeço pela participação de vocês.